Duplessis enfrentando o Khamzat Chimaev, a luta principal do UFC 319 que acontece amanhã. É simplesmente uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos. Dois invictos aí dentro do Ultimate. O Dricus nunca foi derrotado na maior organização de MMA do planeta. Já o Chimaev, além de ser invicto dentro do UFC, ele é invicto em toda a sua carreira. Nunca perdeu. Temos aqui características bem peculiares sobre o Dricus Duplessis. Ele é o lutador mais indecifrável que eu já vi em toda a minha vida dentro desse esporte. Isso porque ele é o pior lutador do mundo e ao mesmo tempo também ele é o melhor. Eu não consigo explicar o que é o Dricus Duplessis. Já o Chimaev, a gente sabe exatamente aquilo que pode se esperar. É o lutador, na minha opinião, que tem disparado o melhor primeiro round da história do esporte. Se você discorda, fique à vontade, coloque a sua opinião aqui no campo de comentários. Quem para você tem o melhor primeiro round de todos os tempos? Para mim é o Chimaev. É implacável, é insano, é brutal. Já o Duplessis é aquele cara que dura mais rounds. E apesar de não ter um gás tão bom, ele consegue ter uma raça inigualável. Ele tá morto de cansado, ele continua indo pra cima de você, jogando aqueles golpes malucos, sem técnica nenhuma, totalmente desajeitado e acaba te acertando. O Dricus, ele simplesmente venceu o Adesanya, um dos melhores strikers da história do MMA em pé. A luta terminou por finalização, mas por causa da luta em pé. Ele deu um knockdown no Adesanya e foi lá e completou com o Mata-Leão. E assim, ele já estava cansado, visivelmente cansado. O Adesanya estava começando a tomar conta do combate quando ele partiu para cima com toda a sua raça, desajeitado, desengonçado, e acertou o nigeriano. Já o Chimaev é aquele cara que, se passa do primeiro round, ele se complica. Porém, temos que lembrar uma coisa, ele nunca perdeu. Muita gente fala, a luta contra o Durinho foi dura, a luta contra o Usman foi dura, então ele vai perder para o Duplessis. Cara, vocês já pararam para pensar que ele não perdeu nenhuma dessas duas lutas? Vocês já pararam para pensar que do mesmo jeito que o Dricus, ele consegue na raça sobreviver, porque ele tem um gás ruim sim, ele não finge que está cansado, aquilo ali é cansaço de verdade, e ele consegue sobreviver. Por que que o tratamento para o Chimaev não é o mesmo? Por que que vocês levam o Chimaev para o lado negativo? Ah, com a luta do Durinho ele se complicou, a luta do Usman ele se complicou, mas ele venceu, cara, ele venceu. Então eu acho que essa vai ser uma noite muito dura para o campeão Duplessis, porque ele vai ter que sobreviver ao melhor primeiro round de todos os tempos, e passando disso, ele vai ter que sobreviver a um cara que não desiste nunca, um cara raçudo, porque o Chimaev é um cara tão raçudo quanto ele. Então o que nós vemos aqui? Do mesmo jeito que o Chimaev, se passar do primeiro round, é ruim para ele, mas vocês já pararam para pensar que o Duplessis vai tomar uma jambrolhada homérica no primeiro round e vai voltar cansado também pro segundo? Cansado e machucado? Então a gente acaba igualando. Não é como se o Chimaev se cansasse sozinho e o Duplessis fosse ficar inteiro. Isso não vai acontecer. Por que que o Chimaev ganhou do Durinho e ganhou do Usman? Porque ele deixou os dois cansados também. Nenhum dos dois estava inteiro e o Chimaev cansado. Vocês já pararam para calcular isso? Então vejo muita gente levando o lado negativo do Chimaev. Eu não entendo por quê. O Chimaev é um lutador empolgante. É uma delícia ver o Chimaev lutar, cara. É uma delícia. Eu sei que eu vou ver luta boa. Vai durar 10 segundos, 30 segundos? Normalmente? Vai. Mas a luta vai ser insana. O cara é brutal. Eu não entendo por que dão tão pouco valor a ele. Que levam tudo do Chimaev pro lado negativo. Ficam usando a luta do Durinho como exemplo ruim, quando a luta mais recente do cara é contra o Whittaker, que é um lutador infinitamente melhor que o Durinho, com todo o respeito, e ele passou o carro. Então por que vão lá atrás buscar a luta do Durinho, cara? Quando o Chimaev desidratava demais para perder peso. Já quando o assunto é o Poatan, que perdeu o Adesanya, mas o Poatan perdia muito peso, estava desidratado. Já o gringo não tem o mesmo tratamento. Então vamos ter mais sensatez. E o meu palpite para essa luta é vitória do Chimaev, e eu acho que ele vai jambrolhar, vai passar o carro, vai passar o trator para cima do Dricus Duplessis ainda no primeiro round. Se não, no mais tardar, no segundo assalto, e vai vencer por nocaute. Ele vai fintar uma queda e vai entrar com a mão, assim como ele fez com o Tamichat. Anotem o que eu estou falando para vocês aqui. Ele vai fintar uma queda e vai
nocautear, tá? Ele nem vai levar essa luta para o solo. Não esqueçam do que eu estou falando. Anotem aí, coloque a sua opinião, se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Para mim, estamos falando de níveis totalmente diferentes, né? O Du Plessis é um cara muito peculiar, é um lutador exótico, é um cara horrível lutando e genial ao mesmo tempo. É indecifrável, deve ser difícil pra caramba traçar uma estratégia para ele, mas o Chimaev ele é tão bom naquilo que faz que não importa o adversário, ou ele vai levar para baixo, ou ele vai fintar uma queda e meter a mão. Tanto é que ele levou o Usman, que é um dos melhores wrestlers da história desse esporte, para baixo. Ele não tomou conhecimento do wrestling do Usman. Se eu não me engano, até a luta do Chimaev ele nunca tinha sido quedado dentro do UFC. Então assim, ele não é aquele cara que eu vou me preparar para fulano ou para cicrano. Ele confia no potencial dele contra qualquer um. E eu acho que essa ele vai surpreender o Dricus, fintando uma queda e entrando com aquela mãozada. Agora coloque a sua opinião aqui no campo de comentários. Se chegou até aqui, gostou do conteúdo, eu peço que deixe o seu like, não vai te custar nada. Clique em hypar, se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.